Olá, começa agora o TV Câmara Entrevista. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam cerca de 30 milhões de animais abandonados em todo o Brasil. Essa, infelizmente, é a realidade da maioria das grandes cidades. Com a intenção de discutir a necessidade de políticas públicas voltadas a esse tema, a Câmara Municipal instalou a Frente Parlamentar Porto Alegre Sem Maus Tratos aos Animais. Nessa edição do TV Câmara Entrevista, eu recebo a proponente dessa frente parlamentar, a vereadora Lourdes Sprenger. Quem também está conosco é a médica veterinária e presidente da Sociedade de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, a Norma Centeno Rodrigues. É um prazer recebê-las aqui na TV Câmara. Muito obrigada pela presença das duas. Vereadora, eu começo lhe perguntando o seguinte: no seu primeiro mandato parlamentar, a senhora, que sempre teve a causa animal como bandeira, percebeu a necessidade de criação da frente parlamentar. Retornando à Câmara Municipal, a senhora, então, propõe a reinstalação desse grupo. Fala um pouquinho pra gente como que foi essa percepção e o trabalho desenvolvido até agora. Quando nós iniciamos aqui no primeiro mandato, se constatou a cada dia reclamações de maus tratos e muita demanda encaminhada pelo 156 para a Prefeitura. Então nós criamos um diagnóstico, um relatório, né, de maus tratos da cidade de Porto Alegre, com base em todos os registros que se entrou. E vimos que os bairros de alta periculosidade, onde tinha maiores problemas com os animais. O que nós vamos fazer? Temos que trazer mais vereadores para entender a situação dos animais. Então criamos essa frente parlamentar. Nós fizemos diversos encaminhamentos, facilitou a entrada na área policial também, quando os casos não são tão simples assim para ser resolvidos. E enviamos também muitas denúncias via Ministério Público através da frente parlamentar. Quando retornamos agora, entendemos que deveríamos reinstalar a frente, e nós estamos fazendo a campanha de microchipagem, porque acreditamos na identificação de animais, e conscientização contra maus tratos e abandonos, que é onde começa tudo para nós e a conta vai ficando cada vez mais alta nos resgates. Norma, na tua avaliação como médica veterinária e também presidente da Sociedade de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, qual que é a importância do espaço legislativo, dessa união de esforços em prol da causa animal? Primeiro, eu acho que esse esforço é maravilhoso, porque nós que somos médicos veterinários, a gente lida com isso o tempo inteiro. Então, agora se usa muito a questão do maus tratos ao invés de bem-estar animal, porque na verdade algumas coisas perpassam diferentemente. Mas o que eu queria colaborar com o que a Lourdes está falando é que atualmente já existe um movimento mundial, e agora iniciando no Brasil, que é a questão que a gente sabe por pesquisas e estudos que o animal ele é considerado um sentinela da violência doméstica. Então isso é o grande problema. A gente sabe que onde tem um animal maltratado, tem um idoso em risco, tem uma criança que pode ser abusada e tem violência doméstica. Então isso já está provado, já tem lugares que fazem, junto com o abrigo das mulheres, das crianças que sofrem a violência, o abrigo dos animais, porque já se sabe que muitas mulheres não denunciam porque tem um animal e esse animal vai sofrer maus tratos. Então isso aí ele já acaba virando um problema ainda maior, né, em termos de que nós estamos lidando não só com o animal, a gente está lidando com as famílias, com outros que a gente não sabia e que a pesquisa está mostrando. Então isso é muito importante, ter uma frente desse tipo e tentar unir esforços para que a polícia consiga juntar esses dados, para que a polícia consiga unir e saber, por exemplo, quando ela vai atender uma vítima de violência, ela tem que perguntar: existe animal na casa? O animal é maltratado? Por quê? Porque ele é o indicador de maus tratos.
Então isso é muito importante, é um trabalho familiar, né? O animal já faz parte da família, né? Ele já é considerado um membro da família. Com certeza. Vereadora, com base nos seus anos aí de atuação nesse tema, é possível estabelecer um perfil desse agressor ou mesmo daquela pessoa que abandona os animais? Sim, inclusive tem um estudo que saiu há pouco, uma pesquisa não muito grande, de uma médica veterinária aqui da Faculdade Estácio, que foi divulgada. Ela pretende fazer algo mais amplo, do perfil destas pessoas. Mas assim, o perfil não é só na pobreza, tem também o perfil de uma sociedade de pessoas, vamos dizer assim, com maior discernimento, que também ocasiona maus tratos. Veja bem, quem aconteceu agora recentemente, a pessoa pega o carro e sai arrastando o animal porque queria que o animal caminhasse mais quadras, né, puxado pelo carro. Houve uma grande comoção, veio a polícia, tem um delegado que está avaliando. Chegando lá, os outros animais são bem cuidados, aparentemente. Mas por que esse indivíduo amarrou o cachorro para sair puxando? Então tem uns devaneios, vamos dizer assim, que tu às vezes foge daquele padrão normal. É uma pessoa que tem boas condições e ocasiona isso. E também nós tivemos casos de pessoas até de universidade, um professor que jogava os gatos na parede, que foi denunciado, isso em toda a nossa trajetória. Atirava os gatos na parede até que deu um flagrante, né? A vizinha auxiliou a polícia entrar. Então nós temos coisas horrorosas, né, que acontecem não só lá onde tem pouca compreensão, em outros meios, por questões às vezes de um vício, álcool, ou a própria índole da pessoa. Mas como disse a doutora, quem maltrata um animal hoje já está, assim, uma grande pesquisa que já tem, né, na área de psicologia, há muito tempo isso é divulgado, também maltrata o ser, o idoso, a criança, aquele mais frágil, que ele tem o domínio, né? Justamente por isso, só complementando, justamente por isso é que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito, já está isso em forma de lei em vários estados, eles buscam, porque o médico veterinário, ele consegue ver um animal maltratado. Por exemplo, múltiplas fraturas, né? Tu chega e tu recebe um animal que já teve uma fratura um tempo atrás e que o dono diz, olha, esse animal ele caiu, ele não pode ter caído 10 vezes, né? Então, por exemplo, fraturas múltiplas de resoluções diferentes é um indicativo de maus tratos. Então, já tem um projeto de lei na Câmara Federal pedindo que os médicos veterinários sejam obrigados a denunciar os maus tratos. Então existem, né, e já existe pesquisa também que tem lugares que 90% dos médicos veterinários que foram entrevistados disseram que já viram maus tratos em animais. Então a gente tem que, a sociedade, junto com a profissão, ela tem que se unir para esse tipo de coisa, para evitar. Essa questão não necessariamente de maus tratos, mas de tratar o animal como uma espécie de posse. A gente vê agora reduzindo o número de animais expostos em vitrines, né? Tem que haver uma mudança de consciência cultural, isso, vereadora, de que forma quebrar esse tipo de comportamento, assim, de ter um animal, cão, gato ou qualquer outro tipo de animal doméstico como posse? Isto ainda não se alterou o código que diz que o animal é coisa, né? Então tem esse projeto lá em Brasília que é para descoisificar o animal. O animal, tu não tem a posse, tu tem a tutela. Pela legislação ambiental isso já está bem evoluído, mas enquanto no Código Civil não se alterar, continua sendo um objeto. Realmente é cultural, se observa muito assim no interior ainda, que o animal não está tão integrado à família como nas cidades, né? Nas áreas rurais isso aí se vê mais, mas assim, da pessoa pensar que que é dono do animal, isso acontece muito, né? Tu vai lá, tu compra também o animal, né? Vai numa pet, tu acaba comprando o animal. Então eu acredito que vem também do dinheiro, de manusear o dinheiro. Não, eu comprei, é meu,
Mas isso é a questão educacional. Quanto mais se divulgar o que é bem-estar, o que o animal sente, né? Nós seguimos também as 5 liberdades, que isso aí vem desde 1965, que um pesquisador concluiu que o animal sente dor, sente fome, sente sede, sente medo. A gente tenta seguir essas recomendações para auxiliar a ter menos sofrimento para o animal e também para nós não nos desgastarmos tanto, ter que estar retirando o animal, encaminhando, que esse é o movimento que a causa faz, né? Norma. Existe uma movimentação jurídica em relação a isso, mesmo enquanto está correndo, está tramitando esse projeto de lei. Então, assim, foi muito emblemático, por exemplo, em 2016, foi o primeiro caso que aconteceu em Joinville, que um juiz, numa discussão de separação de um casal, ele tirou da esfera civil e passou para a vara de família. Então, foi o primeiro caso e isso aí já criou uma jurisprudência em relação a isso. Então agora, por exemplo, a guarda compartilhada já é normal, né? Recentemente saiu a questão da pensão alimentícia, né? Em que houve o caso, foi em 2018, em que o companheiro, uma união de 22 anos, o companheiro está arcando com a pensão para eram 6 cães e um gato, né? Então ele está pagando a pensão para a ex-mulher, então é pensão alimentícia. Para ajudar nas despesas. Nas despesas, justamente. Então isso aí já está mudando. Na verdade, embora ainda a lei é mais lenta, né? Mas já existe uma série de situações em que está descoisificando, como ela chamou. Que, na verdade, está levando o animal como um membro da família mesmo, né? Certo. O último censo deu e foi usado numa justificativa de um juiz sobre um caso esse de pensão alimentícia, dizendo que o animal, que aqui no Brasil nós temos no último censo 44 milhões de animais nas famílias contra 36 milhões de crianças. Então, nesse momento, a gente vê, né, que existe uma ligação muito forte, principalmente nas grandes cidades. E ainda sobre separação, tem até um caso que virou uma charge, até cômico. Na separação, o marido foi na justiça e disse, não, os animais não são meus, tu que cuidava, era teu. E eram 6 animais desse casal. E aí, claro que a pessoa, o advogado de uma parte recorreu, né, porque era do casal, por causa da pensão. Não queria dar pensão, então disse, não, os animais não são, mas como não são, era do casal. Sim. Bom, então, com isso a gente conclui que já tivemos alguns avanços, né? Sim, sim. Já há alguns motivos para comemorar, mas aí eu lhe pergunto o seguinte, quais são hoje as principais necessidades ainda existentes? É a maior conscientização sobre não abandonar, ou a questão da microchipagem, campanhas de esterilização? Quais são, na sua avaliação, as necessidades mais urgentes? Nós, assim, temos, a cidade tem umas 800 vilas que tem uma procriação imensa, nós temos muito mais animais, muito mais oferta do que procura, vamos dizer assim, então facilita que a pessoa tenha um animal, descarte, ou comprou, não gostou, doa, compra outro, então começa esse acúmulo de animais por aí. Dos abandonos, são vários motivos, a pessoa compra um animal, incomoda, não estava acostumado, passa adiante ou coloca fora, vai viajar, não tem com quem deixar, não quer pagar também, alguma cuidadora, ou também não quer mais o animal, simplesmente vai viajar, vai embora. Porque o animal está doente. Também a doença, isso é muito envelheceu, comum. O animal que envelhece dá problemas, dá um cuidado especial, abandona. Então são vários fatores que já se identificou que a pessoa abandona, né, o animal. Eu acho que a cobrança, a tentar identificar, se eu microchipar o animal, se eu identificar ele, cadastrar, eu sei de quem é. Essa é a minha linha, o meu sonho, né, de ter os animais identificados.
Então eu posso cobrar de quem abandonou, porque eu sei de quem é, essa pessoa não pode mais ficar, ela vai contribuir com alguma coisa, com alguma divulgação para achar adotante, ou vai pagar alguma multa para o poder público. Eu defendo essa linha da identificação para poder chegar lá. E a campanha de esterilização para esses animais. Porque no Kennel Club, os animais de raça à disposição, todos são microchipados, né? Mas falta agregar esse cadastro. As clínicas estão também identificando animais e microchipando. Um cadastro único que vai facilitar no extravio, num furto, no abandono. Sim. Mas, vereadora, atribuir essa responsabilidade natural a pessoa que tem a tutela daquele animal, ok. Mas, de certo modo, não acaba por, talvez... nós temos uma série de animais disponíveis para adoção. As pessoas não podem ficar com receio de daqui a pouco adotar um animal e não ter essa responsabilidade atrelada a ela, não pode fazer o caminho inverso, ou seria bom porque ela não adota. Que ela é menos um problema. É isso que eu queria perguntar para vocês. O recado básico é esse: não adote se você não tem condições. Exatamente. Adoção consciente, tu tem que saber se tu tem o espaço, se tu pode cuidar de um animal de porte grande, se tu quer um animal para guarda, se tu quer um animal para dentro de casa, tu tem as crianças, tudo isso o veterinário hoje ele orienta se perguntar. Sim, é a posse responsável, exato. Né? Então a gente quer isso. Mas assim, sobre esse aspecto, nós estamos abrindo que realmente para microchipar é também para evitar perdas, extravios, furtos e também o abandono. Você sabe que na época de Páscoa é o maior problema, porque as pessoas dão de presente um coelho para as crianças. As crianças adoram, aí depois de uma semana elas não querem mais o coelho. Então, isso aí a gente faz até campanhas, a sociedade veterinária, o conselho, que o animal não é um brinquedo. Claro. Porque existe algumas pessoas que têm essa consciência e quando tu vai ver, são animais que depois vão ser abandonados. Teve uma fase, era o pintinho, era muito coelhinho, que os pintinhos apareciam nas praças. E agora me parece assim que reduziu um pouco. Sim, é muito através da campanha. Das campanhas. E é até importante a gente destacar que a atuação da Frente Parlamentar não se limita a cães e gatos, né, vereadora? Acaba sendo até animais silvestres diversos. também. Tem equinos, né? Os equinos é a nossa bandeira Mas assim, Porto Alegre diminuiu com a saída com a aprovação da lei. Hoje, na cabanha que é arrendada lá pela IPTC, passaram por lá em torno de 3 mil cavalos desde a aprovação da lei 2008. O que tem hoje? A gente tem que esclarecer. O que tem hoje? Nós temos Alvorada, Cachoeirinha e Viamão, que são divisa. Sim. E na Zona Norte se vê carroças. E segundo a fiscalização da IPTC, muita gente vem de lá e sabe os horários que eles fazem a fiscalização. Eles vêm cedo e não conseguem assim... dar o flagrante, vamos dizer assim. E também, dentro de algumas vilas, ainda tem a resistência, a tentativa de retornar. Então, o que nós fizemos? Nós temos um grupo fechado, que ali as pessoas colocam o número do protocolo e a fiscalização está ali dentro. Por exemplo, aí começa farrapos, terça-feira, 10 da manhã, quinta-feira, 10 da manhã, essa pessoa está fazendo essa rota. Então, eles marcam, vão lá e fazem uma blitz, como se diz, e pegam. E... agora, nós fizemos uma recomendação, se o reincidente, mesmo que não tenha maus tratos no cavalo, ele não possa retirar o cavalo, porque eles vão na defensoria e retiram o cavalo. Então, nós queremos realmente que não venha para a cidade o cavalo. Norma, com relação a... Nós já acabamos citando esse assunto, o bem-estar animal. Não necessariamente, uma vez a vereadora Lourdes falou isso para mim, eu fiquei pensando, né, e até quero colocar a questão para vocês, que é a seguinte: não necessariamente recolher um animal que está abandonado significa dar a ele bem-estar animal. O que na prática quer dizer bem-estar animal? Na verdade, às vezes se confunde, mas são diferentes, são distintos para nós, porque o bem-estar, ele tem as 5 premissas que a Lourdes já falou. Sim. Que é livre de medo, livre de desconforto, o animal poder, fazer os seus movimentos, o seu comportamento que são naturais da espécie, livre de sofrimento. Então, o que acontece, que a gente vê, que às vezes a pessoa
acha que está fazendo um bem, que o animal está com bem-estar, mas ele não está. Porque ele está preso numa coleira, mesmo ele estando bem alimentado. Mas ali naquela coleira, ele não consegue ir numa guia, ele não consegue fazer as suas atividades normais da espécie. Então, as pessoas confundem isso, né? E é bem distinto. A gente consegue hoje avaliar, existe um protocolo, que é um protocolo de maus tratos, em que dentro desse protocolo tem os quesitos de bem-estar. E aí a gente consegue avaliar através desses quesitos, que é bem, para o veterinário já é bem tranquilo, porque a gente consegue observar o comportamento, ver se o animal está triste, se ele está com medo. Existe uma série de nuances que a gente conhece, e aí consegue avaliar, né? Para concluir esse bloco, vereadora, já aproveito para lhe fazer a seguinte pergunta. A gente entra aí na questão, por exemplo, que recentemente a CDCOM, comissão da qual a senhora faz parte, tratou, que foi a questão de acúmulo de animais, né? Sim. Ainda sobre o que a Norma falou, nós somos um pouco exageradas, porque nós não somos os médicos da área, os médicos somos os veterinários. Mas tem coisas que a gente vai procurar pesquisa, por exemplo. No verão, algo que me incomoda muito é aquela pessoa toda esportiva com aquele cachorro, muito bem, está exercitando o cachorro naquela pedra quente. E aquilo me incomodava, e eu não queria chegar e fazer uma interferência e errar demais, né? Então, consultei uma veterinária, e ela disse, não, realmente queima assim a patinha. Sim, sai toda a pele. Sai toda a pele. Isso, nós como protetoras, defensoras, isso me dá uma sensação tão ruim, porque como é que tu vai abordar a pessoa e dizer, olha que sai do... Nós fizemos uma campanha o ano passado. Eu acho que eu copiei, a patinha queimada. E a gente colocou a pata e o do lado a pessoa com tênis. E aí a gente colocou... Eu não tô de tênis, você está. Para que as pessoas se dessem conta que ela tá de tênis, mas que o animal não tá de tênis. E que se tu tá passando num asfalto que tem uma temperatura de 30 e tantos graus, é óbvio que vai queimar. Sim. Qual que é a recomendação, então, para essas Na verdade, pessoas? A recomendação é horários. A gente tem que ter horários de passear, que são horários onde tenha menos sol. Tá? Então, a gente sempre recomenda depois, no final do dia, a partir das 6 horas, de manhã cedo, procurar locais que tem grama, não andar com o animal em locais onde tenha asfalto quente, também levar água, né, porque o animal fica com muita sede. Enfim, o sol faz mal também para o animal, né? Faz mal para o animal e faz mal para a pessoa também, né? Vereadora, agora sim, para concluir esse bloco, de que forma a CDCOM e também a Frente Parlamentar tem atuado com relação à questão de acúmulo de animais? Nós descobrimos as acumuladoras no decorrer nossas ações, porque a gente achava que aquilo era natural, ela gostava de animal e ia acumulando animais. Quando se descobriu que tinha essa síndrome, que já estava bem avançado nos Estados Unidos, nós começamos a tentar ver uma solução, né? Como interpelar essas pessoas. E aí a PUC fez um estudo de um perfil. Depois a ONG Bicho de Rua fez um trabalho com uma psicanalista, que ela trouxe assim, informações muito ricas para nós podermos entender que isso aí a pessoa é involuntário, a pessoa entra numa depressão, ela se isola da família e ela vai buscando animais. Casos assim da pessoa sair de noite à procura do animal para resgatar os casos mais graves. Tem tratamento, deve ter essa assistência da saúde, sim, mas tem, como se diz, reincidente. Isso. Mas assim, teve uma época que a prefeitura tirava os animais e não tinha esse tratamento. Então é tão grave que teve um caso que a pessoa ficou com 3 animais e ela chegava à tarde e começava a andar em volta da praça. E há muito risco, inclusive, de suicídio, porque é o que sobrou para aquela pessoa, da vida dela. Ela já não tem mais família, as pessoas não conseguem mais conviver, ela já esqueceu a sua higiene, casos graves, o animal morre e fica ali, a pessoa não sente mais o que é
É uma questão psíquica que deve ser tratada tem como que ser tal, tratada, né? é grave, mas os animais não estão em bem-estar ali, de jeito nenhum. É na sujeira. E assim, a pessoa não se dá conta. Não se dá conta, ela acha que está fazendo um bem, botando cada vez mais animais para dentro. É uma questão assim de preocupação de saúde pública, né? Nós chegamos ao final, então, do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas logo mais as nossas convidadas, vereadora Lourdes Sprenger e também a médica veterinária Norma Centeno, voltam com outras informações e análises sobre a Frente Parlamentar Porto Alegre sem maus tratos aos animais. Fique com a gente. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje recebe duas defensoras da causa animal. A médica veterinária Norma Centeno Rodrigues, que é presidente da Sociedade de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul, e também a vereadora Lourdes Sprenger, proponente da Frente Parlamentar Porto Alegre sem maus tratos aos animais. Vereadora Lourdes, eu quero aproveitar o espaço para lhe perguntar um pouquinho sobre a sua opinião com relação à atuação das ONGs e grupos de protetoras. A gente sabe que é uma categoria muito unida, que tem crescido cada vez um número maior de pessoas tendo essa causa como missão, assim, na vida. Qual que é a importância desse trabalho e se, de certa forma, a união dessa categoria ajuda a, digamos que, pressionar o poder público por mais políticas para a causa animal? Esta categoria, ela auxilia muito na visibilidade de casos condenados de maus tratos, porque quando acontece um caso destes, ele é amplamente divulgado e a rede é muito forte, então sai da tua cidade, atravessa estados e vai às vezes até para o exterior e acaba as autoridades tomando providências em função de todo essa divulgação e esse ativismo, né? Eles realizam, as ONGs e protetores e protetoras, um trabalho que o poder público não consegue realizar a contento, porque é muito difícil tu conscientizar um gestor público que ele tem que levar recursos para esta área, então fica sempre sem ser prioridade né, vamos dizer assim, para os animais. E nós fizemos todas essas reivindicações, legislação que se sabe aonde estão as deficiências, nós apoiamos e também construímos essas leis, eu acredito que sem as ONGs, sem as protetoras, não teria como nós hoje não ter tanta visibilidade de casos, né, porque elas atacam antes, são filhotes que são despejados em praças, na frente de casas, elas atuam e fazem muito, né? Uhum. Claro que o recurso é muito pouco, então a gente também trabalha na captação de recursos. Nós conseguimos levar com uma tese de que as ONGs realizam um trabalho social, veja bem, uma acumuladora. É lógico que a ONG não vai só ajudar os animais. A protetora que vai, o grupo não vai ajudar, só vai ajudar também as pessoas em alguma situação dentro daquele atendimento aos animais.
nós conseguimos colocar no programa Nota Fiscal Gaúcha, que é para assistência social, saúde e educação, entidades de proteção. É o primeiro programa do Brasil que tu tem recurso público para ONGs. Isso funciona mediante uma pontuação, que elas têm que fazer bastante divulgação. Quanto mais pessoas indicarem o nome da entidade ao fazer uma compra, mais pontos elas ganham. E isso evita a sonegação. É um grande programa social, ele é um programa que ultrapassa governos, ele não é de um governo só, e nós conseguimos auxiliar bastante. Hoje tem 80 entidades no estado que ganham de 3 mil a 14 mil, mais ou menos, ao trimestre. Então isso é uma ajuda, e o nosso foco era a castração, para controlar esses animais, a procriação. Então, sem essas entidades, eu acredito que os prefeitos não teriam essa condição de ter, de suportar a pressão que seria de tantos animais que são atendidos. Conscientização também, elas fazem muito, cada um na sua região. Se por um lado, Norma, o trabalho desenvolvido por ONGs e protetoras é importante, o trabalho da Sociedade Gaúcha de Medicina Veterinária há 81 anos também é fundamental à medida que faz esse controle, tem o conhecimento técnico sobre isso, né? Isso é uma coisa interessante, eu estava vendo a Lourdes falar, e o ativismo ele é muito importante. Se tu for andar para trás em termos de tempos, tu vai ver que tudo começou, a questão do bem-estar animal, com o ativismo. Então, existem aqueles protetores, aqueles ativistas, que eles são pessoas que estão com ONGs organizadas e tal, e também tem outros que nem tanto. Então, a gente tende muito a separar isso aí, porque ao mesmo tempo que algumas pessoas têm um trabalho muito sério, alguns outros não têm. E isso acaba, de alguma maneira, demandando problemas, inclusive, para a categoria médica veterinária. Então, a gente sabe, já é depois das redes sociais, que já aconteceu casos em que veterinários se sentem injuriados e entram contra, porque as pessoas não esperam para ver determinada situação ou coisa e já sai dizendo. Então, isso aí também, quando deu o marco zero da organização da internet, da legislação que envolve a internet, deu um freio um pouco nisso aí, né? Porque às vezes algum ativista ele não se sente atendido e acaba gerando uma série de, inclusive, calúnias, difamações. Então a gente precisa muito ter esse meio termo, não é? Porque, na verdade, o médico veterinário, ele está aí para ajudar. Eu não conheço nenhum veterinário que vá se formar e não goste de animais. Essa é a primeira coisa que move o médico veterinário. Então, é evidente que ele trabalha sempre em função disso, né? É uma coisa que é totalmente incompatível a gente imaginar um médico veterinário que ele não gosta de animais. E ele tem um papel muito importante, porque ele ajuda muito. Ele tem, claro que ele vive, a maioria do pessoal, ou quem trabalha com clínicas de pequenos, ele vive disso aí. Mas a maioria dos que eu conheço, eles têm um espaço que eles guardam, tu mesmo sabe, né? Para atuar junto a fazer o bem, né? Usar a clínica em algum momento para fazer algum tipo de serviço com uma prefeitura, com um grupo de ONGs, de protetores. Então, isso é muito comum. Eu acho que as coisas se complementam e eu acho que é isso que é bom, que as pessoas trabalhem juntos, né? Doutora Norma, o problema das redes sociais começou com e-mails também. Eu até fui testemunha de casos assim, mas eu sempre orientava, vocês não podem ir para uma rede sem provas, ou porque o João disse, ou o Pedro falou, e sair denegrindo pessoas. Aconteceram várias ações que eu conheço. Né? Como as causas são apaixonantes, não é? Acaba as pessoas se apaixonando e deixam um pouco, às vezes, o bom senso. Aí é como toda a sociedade. Hoje as redes sociais, se tu discorda, tu tem que ter
um preparo para não te encolher, vamos dizer assim, para ir para o debate, né? Mas às vezes as coisas ficam muito agressivas, de muito risco, e muitas pessoas foram processadas, sim, por calúnia, difamação contra profissionais, ou entre si, ou contra uma ONG. Então as pessoas têm que entender que não é assim, que tu não pode sair numa rede social fazendo isso. É importante que vocês até fazer esse destaque que o trabalho do médico veterinário está em justamente oferecer a melhor condição para aquele animal e não atender, às vezes, o maior número possível de animais. Aí entra uma certa discussão com relação aos mutirões de esterilização, que são de certa forma importantes, mas acabam atendendo um número grande de animais, talvez sem todo o cuidado necessário. Como é que está essa situação, doutora? Já existe uma resolução aqui no nosso Conselho Regional que para ter mutirões de castração, para se fazer castrações, esterilizações de baixo custo, tem que passar por um projeto e ser aprovado no Conselho, com o RT, né, com o veterinário responsável. Então isso aí já existe, a pessoa tem que fazer, se determinada clínica quer fazer um mutirão, sei lá, uma vez por mês, no sábado tal, junto com protetores, ela tem que passar esse projeto e apresentar para ele ser aprovado. Isso, de alguma maneira, deu um regramento, o que é muito bom, né? Porque faz com que tenha as condições, que a gente saiba, o pessoal que faz a fiscalização sabe que vai ter todo o material esterilizado, tudo dentro do que tem que ser feito uma cirurgia desse tipo. Então eu acho que foi muito bom, isso é uma resolução. Eu não sei se os outros conselhos têm, eu sei que aqui no Rio Grande do Sul tem. Aqui tem os 2, 3 pontos em Porto Alegre só que fazem esses mutirões, são bem identificados, tem que ter todos os equipamentos, anestesia inalatória, tem todo um controle, a fiscalização do Conselho está sempre visitando. Vereadora, nós já tivemos aqui no município uma secretaria especial, né, de defesa dos animais, que acabou sendo extinta pela atual gestão, e esse tema acabou sendo incorporado por outra pasta. Sim. É possível que a gente, com isso, tenha tido diminuição de algum direito já garantido? Qual que é a sua avaliação enquanto parlamentar sobre esse tema? Olha, Marjorie, eu nem pensava em ser vereadora, eu vim aqui defender o projeto dessa secretaria que passou pelas minhas mãos, que eu busquei no Rio de Janeiro o modelo da Secretaria de Proteção e Defesa Animal, criado em 2001. E nós tínhamos uma coordenadoria que foi criada para tentar agregar políticas públicas na transversalidade. Cada área envolvida apresentaria um projeto. Mas aí evoluiu essa coordenadoria, que eu passei por ela na época, e veio a proposta da secretaria. A gente tinha grandes esperanças que a secretaria conseguisse alavancar uns programas assim de grande alcance de castração. Nós tivemos unidade móvel de transporte, tivemos uma unidade móvel de castração com 2 blocos cirúrgicos, mas tu tem uma visão, aí vem outra pessoa, tem outra, né? Então a secretaria começou a, vamos dizer assim, cair na crítica da sociedade. Quando entrou o novo governo, ela não era aquilo que era para ficar. Não tinha o dinheiro, não tinha médico para atender o hospital, porque o hospital é 24 horas, né, para chamar o hospital. E não tinha recurso, a prefeitura no vermelho, começaram a cortar onde vão cortar? Meio ambiente e animais, né? Então transformaram nessa diretoria, uma coordenadoria. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Mas houve um boom isso aí, na época criou-se muitas secretarias e, como eu disse, na hora de colocar o recurso não é uma prioridade. Acabou-se a do Rio, hoje também virou uma subordinada a uma outra secretaria. Só tem uma agora no Nordeste que criaram. Santa Catarina sempre foi diretoria, funciona muito bem, já tem há bastante tempo, tem um trabalho de bem-estar muito bom em Florianópolis. Não é Santa Catarina, em Florianópolis. Eu vejo assim, é necessário ter a sua rubrica, a sua área orçamentária, é necessário ter pessoas que conheçam a área, que gostem de trabalhar com animais, porque quem não é da área não consegue.
não consegue levar avante, né? É uma pena. Eu conheço o Hospital Vitória, é uma estrutura maravilhosa. Eu estive lá, acho que foi no início do ano, a convite do veterinário, da diretora lá, da área, e o veterinário, inclusive, foi meu aluno, o Bruno. O Bruno, o Bruno. O Bruno e a Viviane. Isso. E aí eu estive lá e eu fiquei muito bem impressionada. Ele é uma estrutura assim que qualquer um queria trabalhar lá. Sim. Mas realmente é uma estrutura muito grande que demanda muitos recursos humanos, que a gente sabe que a prefeitura não tem. Eu acredito que a grande saída será uma parceria público-privada, para que aquela estrutura que é maravilhosa, ela seja oferecida à população, não é? Como vão estudar, qual é o tipo de estrutura, não é? A gente sabe que em São Paulo já tem hospitais públicos, parece que é três hospitais públicos. Mas que foram entregues para entidades. Sim. Né? Então, talvez aconteça isso. Eu acho que, se eu não me engano agora, está aberto um edital para... Eu participei dessa consulta pública para e sugerir para eles, de acordo... Nós temos um grupo, de acordo com toda a estrutura que tem, é possível, veja bem, eles têm uma sala de triagem, 4 consultórios, 2 salas de preparo, 5 salas cirúrgicas e aí vai. Nós sugerimos uma programação de 19.200 castrações e 21.600 atendimentos mensais, fazendo essa projeção de quem for participar desse edital, né? E fizemos, entre outros, atendimentos, porque... Eu acho que está aberto o edital, tá? Aberto. Deve estar aberto. E nós temos 19.700 cães de rua e 5.500 gatos. Mas nós temos as famílias que têm NIS que são atendidas. São todas essas famílias, fazendo uma projeção com vários indicadores, nós chegamos a 107 mil cães e 44 mil gatos. É onde eu falo das 800 vilas, né? Sim. Então, nós fizemos um trabalho e apresentamos para a secretaria. Já que vamos passar uma estrutura daquelas para quem for operacionalizar, que nos ofereça de volta um trabalho que a gente não precisa estar gastando e resgatando o animal na rua, e trabalhos de conscientização, que a primeira coisa tem que ser feita para evitar. E aplicar a lei municipal, porque hoje, maus tratos, tu pode chegar a 19 mil a 20 mil reais, tu comprovando, fazendo o processo, buscando, como a doutora disse, o laudo veterinário do animal que foi espancado, ou mesmo na casa, o animal que fica lá nos piores espaços. Sim. É possível, sim, isso é dinheiro, né? Tu começa a cobrar multa e outras leis que nós temos que dá para aplicar. Então, a gente pensa assim, né? Nós tivemos recentemente a aprovação aqui na Câmara de um projeto com relação às emendas impositivas, né, vereadora? Que cada parlamentar dá a sua destinação que achar melhor para uma parcela do orçamento. É possível que nos próximos anos a gente tenha, então... mais recursos. Olha, Maju, quando eu estive aqui em 2016, eu acho que eu incomodei bastante, porque eu fiz tanta mudança sem emenda impositiva, em emendas comuns, eu consegui mais de 1 milhão de recursos para passar. O que houve que a SEDA foi uma questão de gestão? Não conseguiu usar todo o recurso. Eles tinham 9 milhões, usaram 6 milhões, porque tu tem todo um trâmite. Tu apresenta o projeto, tramita para empenhar o recurso, senão a Fazenda não vai abrir a caixa e te passar o dinheiro. Sim. Eu passei vários projetos, eu tive muita sorte nas aprovações, nas justificativas. As emendas impositivas é em torno de 1 milhão, 50% vai para a saúde. É muito bom porque a gente sempre tem um posto de saúde que precisa de um novo equipamento. E os outros 50% a gente destina para certas áreas. Certamente eu vou encaminhar, assim, parte para animais, parte para outras áreas, a área de assistência às pessoas especiais, eu tenho essa preocupação. De repente também na área de idosos, né? Então nós vamos ver para onde nós vamos repassar essas emendas, vamos começar a estudar porque ainda está chegando.
Até porque o valor investido em bem-estar e saúde animal acaba também, né, Norma, refletindo na saúde humana. Sim. É importante a gente falar um pouquinho do controle de zoonoses, que é outra parte muito importante, além do controle de zoonoses, ela falou aqui na parte de idosos, a gente já sabe o quanto aumenta a longevidade dos idosos com a presença dos animais. Sim. Então tem estudos que mostram que 10 anos tu ganha de vida se tu tem um animal por perto. Então é uma coisa muito interessante. Então, na verdade, além da questão das zoonoses, que é o controle específico de doenças que afetam animais e humanos, tem essa questão que começou agora a ser debatida e que a gente está tentando levar para a conscientização das autoridades, que é a violência doméstica e o animal como sentinela. A gente tem que começar a falar nisso aí, porque já está existindo em Curitiba, está começando um projeto de lei lá, em que comecem a colocar junto quando se faz os BOs, todo um questionário relacionado à presença do animal na casa e se eles realmente, e se existem um histórico de violência. Por quê? Porque quem trata esse tipo de coisa pode tratar também o animal, né? Eu li um negócio bem interessante do depoimento de uma mulher que ela e o filho sofriam violência. E ela não saía do abrigo, não ia para o abrigo por causa do cachorro. Porque ela sabia que se ela e o filho saíssem, o cachorro ia ser morto. Então, e é uma coisa assim, é muito triste, porque a gente vê, foi uma colega que fez um trabalho sobre isso, de entrevistas, e é impressionante os relatos que tem, que a gente não consegue, e como disse a Lourdes, não passa só pela extrema pobreza, não. Né? Tem casos assim na classe média, em todas as classes. Sim. Todos esses assuntos, vereadora, vão acabar sendo aí ao longo dos próximos meses também tratados pela frente. Sim. Né? Eu queria que a senhora fizesse um convite para as pessoas que estão nos assistindo, porque as reuniões de trabalho da Frente Parlamentar são abertas ao público, podem ser, né? Sim. Antes disso, eu só queria dar uma notícia à doutora Norma, que tem 2 abrigos, 2 casas de albergagem do município, que eles abriram baias para os moradores de rua que têm animais, porque às vezes eles não querem. Eu li isso na notícia da prefeitura, eu não fui visitar ainda, né? Bom, sobre a frente parlamentar. Hoje as pessoas são muito ocupadas, né? Então nós começamos a fazer transmissão ao vivo. Mas nós só informávamos na hora, porque senão a pessoa sabe que vai ser ao vivo, não comparece, e às vezes um depoimento é importante para nós. Mas a gente vê assim a dificuldade das pessoas virem. Então nós começamos a descentralizar. Nós fizemos pontos em Porto Alegre, pedimos autorização para a prefeitura e vamos lá conversar com as pessoas. É muito salutar, porque ali vem a pessoa que cuida bem, vem a pessoa que vem denunciar, olha, o meu vizinho, ou na minha rua tem um problema assim, ou como é que eu faço atendimento? Às vezes as pessoas não sabem que tu pode ainda tentar um 56, que lá eles têm ficha para consulta durante a semana, chegando 1h da tarde. E também a cada 2 meses, eles têm um atendimento de castração, que eu até trouxe aqui em 2018, todos esses atendimentos, denúncia, atendimento de animal de morador de rua, eles fizeram 6.000 procedimentos. Este ano tem 3.800. Claro que uma cidade desse tamanho é pouco, né? Mas estão fazendo, existe um atendimento pequeno, mas existe, né? E em função disso, que a gente também tem essa preocupação que fala tanto na castração, tanto no controle, veja bem, o governo que entrar nesta política pública, ele vai ter muitas economias. Veja bem, animais mortos nas ruas, vê como tem abandono. No caso de grande porte, aquele descuido. Em 2018, 217 animais resgatados. Veja bem, tu tem que sair com a equipe, com um caminhão, resgatar, levar o corpo. E este ano, já em 2019, tem 210 recolhidos até agora. De pequeno porte, ele teve uma ascendência em 2012, que foi 2.000. Em 2013, 2.300 e veio caindo. Para 2018, tem 872 animais recolhidos.
de pequeno e médio porte, cães e gatos, e 584 agora este ano. E eu andei também lá na Secretaria de Segurança Pública vendo as estatísticas. Hoje, assim, ó, internamente tu tem que conhecer para descobrir. Eles têm um controle de todos os boletins de ocorrência com violência de animais por bairro, que tu pode fazer uma estatística, porque ali é mais oficial do que o 156 na prefeitura. Por quê? Às vezes na prefeitura a pessoa faz a denúncia porque está com intriga de vizinho, não quer o latido do cão, acha que o cão tem problemas de mau cheiro, dejetos, né? Então, muitas reclamações. Então, a gente está evoluindo, nós estamos indo com a frente para buscar isso, para minimizar e auxiliar. Claro que nós não temos uma voz como tem o município, por exemplo, que é um canhão fazer um evento e a prefeitura divulgar a notícia. Mas nós estamos indo, tá? Estamos tendo espaços por aí. Tá, dado o recado, então, chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e disponibilidade de vocês de virem tratar desse assunto que é a proteção animal. Agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações sobre o TV Câmara Entrevista e outras produções da TV Câmara também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.